Meus amados irmãos, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo foi um ministério muito intenso. Tão intenso que ele, em certa altura, teve necessidade de se ausentar para o monte, para orar. E com ele foram 3 dos seus discípulos, aqueles que estavam mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. E em certa altura nós ouvimos um deles dizer estas palavras: bom é estarmos aqui. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se é bom estarmos aqui. Eu não ouvi. É bom estarmos aqui. Então vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 29. Atos capítulo 29. Eu disse Atos 29. Estou vendo que muitos estão admirados porque não encontram este capítulo 29. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que este capítulo não está mencionado na Sagrada Escritura. Sabeis porquê? Porque ele está sendo escrito por cada um de nós, está sendo escrito pela Igreja de Jesus. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão escrevendo a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Não agora em papel, ou em pergaminho, ou em pedra, mas nos corações daqueles que nos estão observando. Então, vamos abrir agora a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. E gostaria que lêssemos em conjunto este versículo. Está mencionado aqui à frente, os irmãos podem ler. Vamos então ler em conjunto. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Os irmãos sabem que o papel de uma carta para chegar até nós passa por inúmeras mudanças. E também nós, para que possamos transmitir algo espiritual, temos que passar por uma mudança muitíssimo grande. A mudança de coração, a mudança de vida. E esta mudança pela qual nós todos temos que passar tem um nome bíblico que tantas e tantas vezes é esquecido nas nossas vidas. A palavra de Deus chama a esta mudança conversão. Conversão. Meus amados irmãos, certamente que esta mudança só pode ser operada através da palavra de Deus. Esta palavra que nós amamos, que foi escrita para a nossa edificação. Esta palavra tem que produzir em cada um de nós aquilo que nós acabamos de dizer. Carta de escrita. Todos nós sabemos que as cartas sempre tiveram uma função importante na história. Ainda hoje, com as diversas opções, a carta continua a ser imprescindível
na comunicação entre duas ou mais pessoas, quer seja pelo método antigo de escrita, a carta comum, quer seja pelo método mais moderno, a carta eletrónica ou por e-mail. Mas o mais importante de uma carta é o seu conteúdo. Quantas cartas são portadoras de mensagens íntimas? O pastor Joede diversas vezes tem mencionado que guarda com muito carinho as cartas de amor que trocou com a sua amada. Meus amados irmãos, eu lamento não ter essas cartas tão bem, porque em 1961 perdemos tudo o que tínhamos, ficámos tal e qual como nós estávamos, em camisa e em calções. Mas, meus amados irmãos, o certo é que nós somos a carta de Cristo. E esta carta jamais poderá ser destruída. Esta carta jamais poderá desaparecer, porque ela é uma carta que vive dia após dia e tem uma única mensagem, é a mensagem de Deus. A mensagem proclamada é proclamada pelo nosso andar, a mensagem é proclamada pelo nosso viver, a mensagem é proclamada pelo nosso falar, e esta mensagem que nós proclamamos é uma carta que não pode comprometer o seu autor. E o seu autor, meus amados irmãos, é Jesus Cristo. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos transformou, é Ele que nos usa na sua seara, na sua igreja, é Ele que continua a depositar em nós toda a confiança para que o Evangelho seja levado a toda a parte. Quando esta expressão, carta de Cristo, veio à minha mente, lembrei-me de todas as cartas, que todas as cartas possuem algumas características muito importantes. Eu gostaria de, nesta manhã, mencionar 5 características que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Características que são para todos nós, que somos a carta de Cristo. Mas antes de citar estas 5 características, gostaria de realçar algo muito importante escrito no verso 3, que nós acabamos de ler. Não sei se ainda está aqui. Verso 3. Notem que o texto diz: vós sois a carta de Cristo. Notai que o apóstolo Paulo estava a dirigir-se à igreja de Corinto, aos crentes. E o apóstolo Paulo poderia ter escrito: vós sois as cartas de Cristo. Mas não. O apóstolo Paulo mencionou: vós sois a carta de Cristo. Porquê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos, como igreja, um só corpo. O corpo de Cristo. Então nós somos apenas uma carta. A carta de Cristo. Paulo diz que somos a carta de Cristo porque somos as palavras. Nós somos as linhas, nós somos os parágrafos, nós somos todos os relatos de uma carta. Esta carta que está sendo escrita neste capítulo 29 do livro de Atos, que um dia será colocado perante todas as pessoas. Sendo assim, a carta de Cristo
nós precisamos estar unidos, pois essa é a vontade de Deus. O salmista um dia escreveu a letras de ouro um versículo que muitos de nós conhecemos e quantas vezes nós o costumamos mencionar. Eu vou dizer a primeira palavra e os irmãos dizem o resto. Oh, quão bom oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos, pois, irmãos, falar sobre as características, então, de uma carta. E a primeira característica que nós podemos mencionar é que toda a carta tem um remetente, não é? Quem é o remetente da carta? Jesus Cristo. Notem que nós poderíamos dizer o remetente da carta sou eu. Mas não sou eu, porque eu represento Jesus Cristo aonde me encontro. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que representar o meu mestre. Então, a carta que todos nós temos como remetente tem o nome de Jesus. E todos nós sabemos que remetente é aquele que envia a carta. E com este versículo em destaque, nós vemos que o autor da carta é exatamente Jesus Cristo. E nós poderíamos perguntar, será que efetivamente ele é o nosso remetente? Será que quando nós falamos de Jesus a alguém, quando nós estamos com alguém dando testemunho, será que esse alguém vê em nós o representante de Jesus? Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos a carta de Cristo. A carta de Cristo. Tomai atenção nestas palavras. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O autor da carta é Cristo Jesus. Ele diz, eu vos envio. Eu vos envio. Meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado como repetentes desta carta divina que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque nós representamos o nosso Mestre. Nós representamos o nosso Deus. E nós não podemos deixar ficar mal o nosso Deus. Ele é o Deus que nos amou, é o Deus que um dia enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para nos reconciliar com o Pai. Ele é o Deus de amor. Mas, meus amados irmãos, não pensemos que temos na nossa vida, que não temos dificuldades ou que não passamos por lutas. Certamente teremos que enfrentar tribulações. Quantos não as têm passado? Mas não nos esqueçamos das palavras do nosso Mestre. Ele avisou-nos. Ele disse aos seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. No nosso testemunho, na nossa convivência diária com aqueles que nos rodeiam, nós encontramos toda a qualidade de pessoas. Por isso o Senhor Jesus diz, não temeis, porque eu vos envio. Eu vos envio como ovelhas, humildes, e certamente muitas vezes no meio de lobos. Portanto, sede prudentes. Mas a ordem, meus amados irmãos, que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo foi ir para onde o Senhor Jesus nos manda. E se o Senhor Jesus nos manda, nós temos que ir. Há pouco, quando nós dizíamos que
quando o Senhor Jesus subiu ao monte para orar, ele tinha necessidade de orar. E Pedro, Tiago e João subiram com o Senhor Jesus. E sentindo-se tão bem, eles disseram: bom é estarmos aqui. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui nesta casa. É bom estarmos aqui entre estas quatro paredes. É bom estarmos aqui convivendo uns com os outros. É bom estarmos aqui todos louvando ao nosso Deus. Mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: cuidado, é bom estarmos aqui, mas o vosso lugar é lá embaixo. É lá embaixo onde está a multidão, faminta do pão da vida. Então descei e falai de Jesus. É lá embaixo. A segunda característica que nós encontramos neste texto é que todas as cartas têm um destinatário. Todas as cartas têm um destinatário. Uma carta não é escrita para ficar guardada. Uma carta é enviada a alguém, a um destinatário definido. A carta, meus amados irmãos, é para ser lida. Por quem? Lede o que diz a parte final do verso 2. Conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. Ontem coloquei na internet, à noite, duas fotos muito interessantes. Uma foi da Missão Batista de Quibocolo. A missão celebrou, não há muitos anos, 100 anos, que foi aberta. 100 anos. Com o tempo, com a guerra, ela foi toda destruída. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que o povo veio de todos os cantos daquela área reunir-se ali para comemorar o centenário da missão. E uma das cerimónias muito bonitas foi quando alguns pastores colocaram numa das pedras que ficou, a pedra da esquina, e a estavam a colocar num sítio onde a outra igreja estava edificada para começarem a edificação do novo templo. Coloquei esta foto, coloquei também o povo reunido, aquilo que nós chamávamos uma tondo, não é? Uma tondo, dia de ação de graças. Passado pouco tempo eu recebi um e-mail dizendo: pastor, eu fui um seu aluno há muitos anos, eu era criança. Estou muito alegre, é uma alegria imensa que o pastor me dá. Meus amados irmãos, a carta que no passado foi escrita por tantos crentes, tantos fiéis, continua a ser escrita por aquele povo lá longe. Nossa chamada, meus amados irmãos, não é aquilo a que nós chamamos ministério. Ministério como cantar, ministério como tocar, ministério como pregar. Não, meus amados irmãos, a nossa chamada não é só para isso. A nossa chamada principalmente é para levarmos a mensagem de Cristo a toda a criatura, pois esse é o nosso destinatário. O nosso destinatário é exatamente todos aqueles que estão à nossa volta. Assim como o escritor se debruça
sobre o papel para escrever, o Espírito Santo está sobre nós para escrever uma nova história na vida dos que estão ao nosso redor. O grande problema é quando nós decidimos que o nosso destinatário está dentro da igreja. Bom é estarmos aqui. Será que o nosso destinatário é aqui, neste lugar? Meus amados irmãos, se nós ficarmos presos a estas quatro paredes, só cantando, adorando e louvando o nosso Deus, nós não somos a carta de Cristo. Porque o ID é o nosso destino. Se não deixarmos que seja Deus a enviar-nos, nunca cumpriremos o ID de Jesus. Vamos ver a terceira característica desta carta. E nós verificamos que a característica mais importante de toda a carta é a mensagem. As cartas devem ser escritas de tal maneira que possam ser lidas por todas as pessoas. Notai que todas as epístolas do Novo Testamento tinham um motivo, tinham algo a dizer. E isso é importante. Ao receber uma carta, queremos conhecer o que ela contém. E como carta de Cristo, que mensagem nós temos levado a familiares, a amigos, a vizinhos, a colegas? Qual é a mensagem que os primeiros cristãos levavam? Quando nós olhamos para este livro de Atos, nós ficamos impressionados porque o livro de Atos é a história da igreja. Nós somos a continuidade da história da igreja. E no início da igreja, os discípulos tinham uma grande missão. E lemos no livro de Atos, capítulo 16, verso 32, estas palavras. A mensagem que os discípulos levavam. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Será esta a nossa mensagem? Mas infelizmente nós verificamos que muitas das mensagens estão manchadas, estão sujas. E as pessoas veem mais facilmente uma mancha do que uma virtude. Mas, meus amados irmãos, nós cristãos temos a alegria de termos sido branqueados pelo sangue de Jesus. E há necessidade de nós mantermos esta pureza espiritual para que, de facto, nos possamos apresentar limpos, para que todos possam ler a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Toda a mensagem precisa de ser legível. Será a nossa mensagem legível? Será a nossa mensagem a palavra de Deus? Nós não podemos levar outra mensagem que não seja as boas novas de salvação, de graça, de paz, a mensagem do amor de Jesus. Nossa vida tem de ser uma carta aberta que passe de pessoa para pessoa. Uma carta com letras grandes, letras legíveis, com uma mensagem simples, de fácil compreensão, para que todos possam ler a mensagem que nós temos no nosso coração. Mas uma quarta característica de uma carta é que todas as cartas têm a assinatura do seu autor. Como discípulos de Jesus, nós carregamos o seu nome. Nós lemos em Atos, no capítulo 11, verso 26, esta passagem extraordinária. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os
Os irmãos já viram qual é o nome que nós carregamos na nossa vida? Cristão. Não é fácil. É difícil. Mas é maravilhoso. Nós podemos dizer que somos cristãos em Cristo Jesus. E nós temos que levar estas cartas que somos todos nós com o nome de Jesus Cristo. Será que os outros veem em nós cristãos? Vamos falar da última característica que nós encontramos na carta, que nem todas as cartas possuem. E se esta característica não estiver na carta, a carta não chega ao seu destinatário. Todas as cartas precisam do selo. Se a carta de Cristo não tivesse este selo, a mensagem do Evangelho nunca teria chegado até nós. Sabeis quem selou a carta que escrevemos? Nossa carta, que é a nossa vida, precisa ter o selo do Espírito Santo, pois assim ela é mais eficaz, tem mais valor, pois traz consigo os frutos do Espírito Santo. Paulo diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda ele diz nesta carta aos Coríntios: vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E ainda a Coríntios o apóstolo Paulo escreve: o que nos ungiu, Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Meus amados irmãos, coisa maravilhosa nós sabermos que fomos selados com o selo do Espírito do nosso Deus. Mas será que os correios já puseram o carimbo neste selo para ser útil? Uma coisa nós podemos dizer é que quem tem o selo de Cristo não nega a Cristo. Quem tem o selo de Cristo, meus amados irmãos, não trabalha pelos seus próprios interesses, mas em favor do reino de Deus. Esta é a verdadeira marca da promessa que nos vai levar para onde Deus está. Nós precisamos do selo do Espírito Santo para cumprirmos a vontade do nosso Pai que está nos céus e de podermos chegar até aos nossos destinatários e anunciarmos a mensagem do amor que o nosso remetente tem a dizer a toda a criatura. Amados irmãos, em Cristo nós somos muitos. Somos as letras todas juntas. Mas o mais interessante é que nós somos um. Somos um em Cristo. Estamos separados, mas somos a carta de Cristo. E juntos nós devemos trabalhar no alargamento do reino de Deus. Sozinhos, nada somos, mas teremos frutos com toda a Igreja unida em uma só fé. Somos um só corpo, somos uma só carta, somos uma só história. O ide é a essência da carta de Cristo. Sozinhos somos apenas uma palavra, sozinhos somos apenas uma frase, sozinhos somos até apenas um parágrafo, mas
quando todos estamos unidos, meus amados irmãos, nós então somos a carta de Cristo lida por todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu gostaria, para terminar, que lêssemos novamente o versículo inicial. Mas agora cuidado ao lermos este versículo. Tomai atenção para aquilo que vai aparecer aqui. O que é que diz agora? Vamos ler todos. Nós somos a carta de Cristo. Nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que nós somos a carta de Cristo. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Meus amados irmãos, vós não sois a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Que Deus nos abençoe.